Muito bem, vamos falar agora então de Jorge Messias, indicado de Lula, ele que atualmente é o AGU, Advogado-Geral da União, e agora podendo ocupar a vaga que era de Barroso no STF. A Veja traz esse perfil aí, olha só, Luiz Felipe, cristão, conservador e de esquerda. Quem é Jorge Messias indicado ao STF? E uma coisa que surpreendeu também foi o André Mendonça, que é outro cristão e conservador, nesse caso aqui indicado pelo Jair Bolsonaro. Ele fez um post parabenizando o ministro Messias pela indicação ao Supremo. Trata-se de nome qualificado da AGU e que preenche os requisitos. Tem aí o tweet do André Mendonça na tela para a gente colocar? Trata-se de um nome qualificado da AGU e que preenche os requisitos constitucionais. Assim também cumprimenta o presidente da República, Lula, por sua indicação. Messias terá todo o meu apoio no diálogo republicano junto aos senadores. Também não sei por que o ministro tem que ter um diálogo com os senadores para essa situação. Luiz Felipe, você acha que a frustração do Alcolumbre pela não indicação do Pacheco pode ser um elemento aí capaz de derrubar essa indicação do Messias? Pode ser. Pode ser também o que está pautando a anistia, dando incentivo para pautar a anistia. Tudo entra na negociação. Infelizmente, o governo, liderança da Câmara, liderança do Senado e Judiciário toma lá da cá entre eles. O interesse da nação, o interesse da população não é nem secundário. Ele simplesmente não existe no debate. É completamente fora. Então, o que me preocupa quais são esses acordos aí. Porque a gente só descobre depois o facto. A gente nunca, a priori, sabe o que está sendo acordado, né? Como eu falei, é um sistema falho, em que praticamente todas as decisões que são efetivas e têm um impacto direto na nossa vida são conduzidas às mansões de Brasília, fora da luz do parlamento, fora da luz da discussão. Existe até lei nos Estados Unidos, em diversos parlamentos, em que você não pode ter uma discussão entre dois agentes políticos ou públicos tratando de qualquer negócio se não tiver uma testemunha. Ou seja, tem que ter... Reunião só com 3. Reunião só com 3, que tem até uma lei na Flórida, é um dos exemplos, mas tem outros estados que também seguem leis assim, que chama-se Sunshine Law, é a lei do céu, a lei do sol. Ou seja, o sol que está iluminando aquela discussão ali, todos têm que estar vendo aquela discussão, o que está sendo acordado. Porque no fundo é isso, o Brasil não tem esse tipo de transparência, então esses acordos... O que me preocupa aqui? Se de um lado você tem um nomeado pelo presidente Lula, a gente já está vendo o resultado das nomeações do presidente Lula no atual STF, então mais um para compor o STF, é só multiplicar o problema. E aí você vê do outro lado, você tem um acordo entre o Alcolumbre com o ex-presidente do Senado, que é o Pacheco. Eu fico tão preocupado quanto para saber qual é esse acordo entre Pacheco e Alcolumbre, para um estar defendendo o outro de uma maneira tão visceral. Extremamente preocupante. Acho que é do interesse da população brasileira saber o que de fato está na mesa. Essas coisas não estão sendo discutidas. Me preocupa qualquer uma dessas duas negociações. Acho péssimo as duas negociações, as duas propostas. Não vai estar conduzindo o STF para um bom lugar. E eu acho que a gente precisa, de fato, aí é onde eu preciso bater meu bumbo aqui. Nós precisamos tornar popular uma reforma do judiciário. Sine qua non. Não há 2027 sem uma reforma do judiciário sendo pautada. Não há candidato a presidente que vale alguma coisa sem uma reforma do judiciário. Não há ativista sério que se diz ativista em prol do Brasil que não fale de uma reforma do judiciário e que fique só falando em pessoas e ocupantes de cargos. Tem que se falar de reformas de sistemas. Candidato ao Senado também tem que Candidato ao Senado, sobretudo. Tem que ter ficha limpa, tem que ser corajoso, tem que botar isso como sendo a bandeira dele. Vou fazer a reforma do judiciário, quero pautar. E não é só a decisão monocrática ou fazer a questão da anulação. Tem todo um conjunto. O judiciário, olha, por favor, quem estiver nos assistindo, se você é leigo, entra no Google ou qualquer serviço de busca, puxem lá a Constituição de 1988 e leiam a parte do judiciário. Leiam, só leiam ali o capítulo do judiciário. E eu vou dizer que é incompreensível para o leigo
Ele é incompreensível. Um capítulo da Constituição que o leigo vai falar assim, eu não entendi nada. O que é esse judiciário aqui? A verdade é essa. É um emaranhado de interesses corporativistas amarrado numa linguagem legalista que praticamente a população inteira não entende. Então, é isso que está hoje no comando do país. Então, nós temos que reformar isso, é preponderante para o nosso país ter um futuro. Enfim, então essas nomeações vão fazer uma autoavaliação do judiciário? Será que o Bessias, ele próprio vai falar, não, olha, meus amigos do STF, eu entro aqui com uma nova pauta, eu gostaria de fazer uma reforma do nosso poder, porque, de fato, nós estamos se sobrepondo aos outros poderes e não podemos fazer isso? Ou será que o Pacheco, então, esse vai ter uma vontade de fazer uma reforma do judiciário? É que óbvio que nenhum desses dois vão fazer diferença nenhuma nesse sentido que é do interesse da população. Então, ponto eu aqui. Gostaria de tornar transparente, gostaria de saber quais são esses acordos, quais são essas trocas. Por incrível que pareça, o Bessias com o Lula já está mais claro qual é o interesse ali, né? Das partes. Está mais transparente. A gente já sabe que bumbo tocam e para que eles estão sendo. Por que ele está sendo nomeado. Agora, na questão do Pacheco e Alcolumbre, eu gostaria de saber mais. E quem também está a favor do Pacheco, contra a indicação do Messias, veja só, é Alexandre de Moraes. Segundo a Folha, a Mônica Bergamo traz o seguinte: Alexandre de Moraes apoia Alcolumbre contra Messias e fica isolado no STF, mas preocupa Lula. O presidente deve chamar magistrado para uma conversa. Lula vai chamar o Moraes, então, para tentar convencer. Ministros que preferiam outros nomes para a vaga deixada por Barroso afirmam que, uma vez feita a indicação, preciso respeitá-la. Então, o Moraes estaria isolado aí no STF nesse apoio ao Alcolumbre. O Lobauer, que situação, né? E também me chama a atenção a imprensa trazendo isso com uma naturalidade muito grande, né? Todo esse jogo de poder, essas conversas. O presidente do Senado queria um ex-senador, sabe-se lá por quê. Aí o atual ministro é contra. A gente vê um presidente indicando claramente alguém que é ali um aliado feroz, né? Que é o Messias, já indicou o ex-advogado, já indicou o ex-ministro da Justiça, que é amigo de longa data. E ninguém para falar, gente, não é por aí, não é isso, né? Esse é o ponto. Eu acho que falta um pouco na nossa avaliação. A gente se acostumou a ver essa barbaridade. Normalizou. Isso é o seguinte, o Supremo, até pouco tempo atrás, vamos dizer, 20 anos atrás, ele era formado por pessoas realmente que tinham uma base, uma vivência, uma neutralidade, um notório saber jurídico, uns mais, outros menos, tudo bem, tinham lá algumas nuances, mas o que virou o Supremo Tribunal Federal nos últimos 20, talvez desde 2010, talvez tenha sido como a gente começa a se perder nesse país. É isso daí que você está vendo agora. Parece que você está discutindo quem que vai ser o conselho do seu clube de botão, né? Chama os seus amigos aí para ver como é que a gente vai. Não é nada, isso aqui é o terceiro poder, ou talvez o mais sensível dos poderes, né? E ele tem um modelo de seleção que já é muito questionável, que é o que pede essa reforma, que é essa história do presidente acabar chamando pessoas do seu círculo mais íntimo. Então você depende da presidência da República em determinados momentos, e como o PT ficou, como a gente costuma repetir aqui para quem se esquece das coisas, quem tem amnésia, que desde 2022 até hoje o PT ganhou 5 das 6 eleições e governou 16 anos e indicou praticamente dos 11 que estão aí, ele indicou 8 e vai agora indicar o 9º. Então você não pode ter um Supremo com indicações dos amigos do seu partido. Tá certo? Então você tem Fachin, que era o advogado do MST. Você tem o Zanin, que era o advogado do próprio presidente da República quando ele estava preso. Quando a gente já fala, a gente já sente um desconforto, porque não parece possível. Depois você tem o ex-ministro da Justiça, o primeiro, como diz o presidente da República, o primeiro governador e o primeiro ministro comunista da história do Brasil, que é o Dino. Você tem o Lewandowski, que não está, mas é ministro da Justiça e estava lá. Quando você começa a ver quem sobra muito pouca gente ou quase ninguém que não tem um alinhamento direto com o Partido dos Trabalhadores. Então, você colocar o Bessias, por mais bom moço que ele pareça, ele é conservador, ele é evangélico. O Bessias, para quem não se lembra, é aquele que a Dilma ligou quando
quando ela queria salvar o Lula da prisão para indicar ele ministro da Casa Civil. Esse é o Messias. Então, vai ser ministro do Supremo? Vamos fazer uma reflexão. Não vou entrar no mérito se ele estudou o suficiente ou não estudou, mas isso tem acontecido no Brasil. Qualquer pessoa que está vinculada aos amigos do poder aí, do Supremo, todo poder, pode ser ministro do Supremo. Isso não era assim na história brasileira. Na história da República Brasileira não era assim. Então é isso que a gente tem que pensar. E vamos combinar. O Pacheco surgiu como uma estrela jovem lá em 2019, depois como presidente do Senado, etc., e deixou muito a desejar. Né? Deixou muito a desejar. Então, assim, não sei se a melhor opção também seria esse. Seria que fosse um outro nome. Um nome que fosse aceito como, além das disputas partidárias, um homem com libado conhecimento jurídico, mas um veterano de preferência. Isso seria, sim, talvez o início de um processo de retomada da credibilidade do Supremo Tribunal. O que está aqui no YouTube é só a pontinha do iceberg. Se você quer mais conteúdo, quer aprender a debater, quer refletir, quer conteúdo de especialistas, assine, torne-se membro e aproveite, tá? Eu estou fazendo questão de repetir essa oferta porque já são muitos anos aqui no Brasil Paralelo e, de fato, a gente coloca a verdade em primeiro lugar. Nunca fizemos uma promoção desse tamanho, nunca demos um desconto desse tamanho.